Olá, alunos, tudo bem? Professor José Luiz falando. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Química Tecnológica para os alunos dos cursos de engenharias. Lembrem-se de complementar esta videoaula com material no formato em PDF que eu disponibilizei para vocês lá no portal do aluno. Eventuais dúvidas podem procurar através do WhatsApp, no horário das nossas aulas ou até mesmo fora deste horário. Outro recado diz respeito à avaliação 1. Em virtude do isolamento social, a P1 será substituída pela média das atividades realizadas até o dia 30/4. No caso específico aí da minha disciplina, a P1 será a média das atividades que vocês realizaram lá no portal do aluno, certo? Muito bem. Vamos falar aí nesta videoaula e nas próximas também, o enfoque aí está relacionado aí com a química ambiental. No último material que passei para vocês, a gente começou a falar sobre poluição e nós vamos terminar esse assunto na videoaula de hoje. Muito bem, gente. Então, a poluição. O termo poluição refere-se à degradação do ambiente, por meio principalmente das atividades humanas. E a poluição, ela traz prejuízos ambientais, então prejudica aí o cultivo, inviabiliza o consumo de recursos naturais e provoca desequilíbrios ecológicos. Ela traz prejuízos ambientais e, consequentemente, também traz prejuízos à saúde, ou seja, um ambiente poluído facilita o surgimento de diversos tipos de doenças. Por esse motivo, é muito importante elucidar essa questão, a fim de desenvolver formas para combater tal ocorrência. Nós temos aí diferentes tipos de poluição. A poluição atmosférica, que envolve aí a poluição do ar de maneira geral, causada principalmente pela emissão aí de poluentes tóxicos, e a principal causa de poluição ambiental vem aí da queima de combustíveis fósseis. Poluição hídrica, que envolve a poluição dos recursos hídricos, principalmente lagos e rios, além de mares também, tá? E a principal causa da poluição hídrica é a emissão nesses locais aí de efluentes, que são os esgotos, tanto residenciais quanto os industriais. E também nós temos aí a poluição do solo, que envolve aí a poluição, a degradação ou a contaminação aí do solo. A principal causa de agentes poluidores do solo são os resíduos sólidos, né, os lixos, a presença de agrotóxicos e também a presença de metais pesados. Agora vamos falar um pouco aí desses agentes poluidores. Principalmente, vamos começar aí falando dos agentes gasosos, gases contendo principalmente carbono, enxofre e nitrogênio. Tá? Então nós temos aí como primeiro gás relacionado ao carbono o monóxido de carbono, o CO. Esse monóxido de carbono ele surge aí de uma reação de combustão. No entanto, essa reação de combustão é incompleta. E um dos produtos dessa reação de combustão incompleta é o CO, monóxido de carbono. O monóxido de carbono, ele praticamente é inerte no ambiente, não causa qualquer problema ambiental. No entanto, quando inalado, ele causa asfixia, podendo levar aí as pessoas à morte, tá? É um gás aí que não tem cheiro, então a pessoa acaba inalando e dependendo da quantidade que foi inalada, a pessoa pode vir aí a óbito. Fonte de monóxido de carbono, principalmente aí da combustão de combustíveis fósseis.
Outro gás relacionado aí ao carbono, também vindo da combustão, mas nesse caso é uma combustão completa, tá? É um dos produtos da combustão completa, é o dióxido de carbono, CO2. O CO2, para a saúde, não traz muito problema à saúde. No entanto, o CO2 ele traz um sério problema aí ao ambiente, relacionado com o fenômeno do aquecimento global. A principal fonte, né, de atividade humana relacionada aí com a emissão de CO2 também está relacionado aí com a queima de combustíveis fósseis. Metano é outro gás aí que contém aí carbono. O metano, ele para a saúde também não traz muito problema, mas, no entanto, o metano, juntamente aí com o CO2, são os dois principais gases que vão estar relacionados com o fenômeno do aquecimento global. Fontes, né, atividades humanas que emitem muito metano, é a biodegradação do lixo orgânico, tá? Então, a nossa sociedade produz muito lixo, e esse lixo orgânico, degradado aí por micro-organismos, gera e acaba liberando no ambiente grande quantidade de metano, além da extração aí de combustíveis fósseis. Aí nós temos também os gases relacionados aí com enxofre, que é o dióxido de enxofre, o SO2, e os gases de nitrogênio, que é o dióxido de nitrogênio, o NO2. Tá? Estes gases, vindo aí principalmente da queima de combustíveis fósseis também, tá? Estes gases, quando liberados no ambiente, eles se combinam com oxigênio e com vapor de água, formando aí o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Tá? Estes ácidos, eles serão responsáveis pela acidificação da água vinda das chuvas, caracterizando aí um importante fenômeno chamado aí de chuva ácida. Só para a gente ter uma ideia aí, né, desse termo chuva ácido, de acidez, então nós temos uma escala de pH. A escala de pH ela vai do 1 ao 14, o 7 é o neutro, né? O pH neutro. Acima de 7 tudo é básico, né? Ou alcalino. E abaixo de 7, né? Toda a solução aí vai ser ácida. E a água da chuva ela é naturalmente ácida. A água da chuva, a água normal, ela é em torno de 5,6. No entanto, essa faixa de pH não traz nenhum problema para a saúde ou o ambiente. A chuva ela vai ser considerada ácida quando ela tiver um pH abaixo de 5,6. Tá? Essa é a verdadeira chuva ácida, a chuva que traz aí problemas tanto para a saúde quanto para o ambiente. E a chuva ácida, ela provoca aí a corrosão de materiais, principalmente materiais metálicos. Ela promove aí a acidificação de águas, de lagos, além de favorecer aí a ocorrência de desmatamento, tá? E o fenômeno da chuva ácida, como é resultado aí da queima de combustíveis fósseis, a ocorrência da chuva ácida vai ser maior em grandes centros industrializados, em grandes centros urbanos. Certos? O que mais, gente? Outro agente poluidor aí são os metais, né? Mas nesse caso específico, os metais pesados, tá? Os metais pesados, né, como o nome sugere, são metais que têm alta densidade. Quimicamente, eles são muito reativos e biocumuladores. O que é isso? Quando ingeridos, eles não são eliminados. Eles são, sendo assim, altamente
tóxicos, tá? Então, a principal característica dos metais pesados são reativos, né, são tóxicos e bioacumuladores. E a atividade humana vem aumentando os níveis de metais pesados no ambiente, através da mineração, metalurgia, indústria de galvanização, indústrias de plásticos, pilhas, baterias. Então, um desses produtos aí que acabam sendo descartados no ambiente são os metais pesados, tá? Logo, os detritos, produtos ou lixo que contenham metais pesados, quando descartados de maneira errada no ambiente, acabam provocando a poluição do solo e da água, tá? Favorecendo então aí a contaminação, causando assim danos à saúde, tanto de animais, né, como a nossa própria saúde. Coloquei aqui alguns exemplos, ainda não, né? Outro detalhe é que a nossa sociedade atual, hoje nós temos aí à disposição vários dispositivos eletrônicos, tá? E as pessoas acabam trocando esses dispositivos de maneira muito rápida, tá? De forma que muitos desses dispositivos eletrônicos, desses aparelhos eletrônicos, acabam sendo descartados de maneira errada no ambiente, formando um novo tipo de lixo, chamado aí de lixo eletrônico. E a característica desse lixo eletrônico é a grande presença aí de pilhas, baterias que contêm esses metais pesados, tá? Então, o local de descarte desse lixo eletrônico não são os aterros sanitários, tá? A maioria desses produtos, eles devem retornar aí aos seus fabricantes. Então, deve ter postos de coletas para fazer a reciclagem destes dispositivos, tá? Principalmente pilhas e baterias. Coloquei alguns exemplos de metais pesados, seu impacto na saúde. O chumbo, né? O chumbo está bastante presente em baterias automotivas, em pilhas, e a presença de chumbo no organismo causa aí danos no sistema nervoso, danos renais, tá? Mercúrio também era bastante utilizado aí no passado aqui na mineração, tá? E o uso do mercúrio aí na mineração acabou contaminando aí grande parte aí de rios e de lagos. E aí, o contato aí com o mercúrio no organismo favorece o surgimento aí de doenças do sistema digestório, e também alguns tipos de doenças da pele. O cádmio também é outro metal pesado, esse bastante presente aí nas pilhas atuais. O contato com cádmio no organismo provoca aí danos no sistema digestório e no sistema respiratório, tá? Uma curiosidade é que o cigarro contém muitos destes metais pesados, tá? Então, quem fuma, né, além de problemas relacionados aí ao pulmão, também pode ter problemas relacionados aí em outras partes do corpo devido à presença aí de metais pesados. Cromo, bastante comum aí na indústria de galvanização. O que é galvanização? É o revestimento aí de objetos, né, de estruturas com uma camada de metal, tá? E nas indústrias de galvanização, então é muito comum a presença aí desses metais pesados, que acabam de maneira, mesmo que involuntária, acaba chegando aí ao ambiente, né? Chegando aí aos nossos rios, por exemplo, rios, lagos.
E o contato do organismo, né, com o cromo pode afetar aí o nosso sistema respiratório, além do nosso sistema renal. Tá? Cobalto, bastante utilizado aí para radiografias, tanto aí na área médica, quanto para radiografia na área da indústria metalúrgica. O cobalto, ele é um material aí altamente cancerígeno, tá? Muito bem, gente. Então nós temos aí vários tipos de agentes poluidores, agentes gasosos, os metais, e também nós temos aí material cerâmico como agente poluidor aí, do ambiente, que pode causar danos à saúde. Então, os cerâmicos, a indústria cerâmica é preocupante quanto à possibilidade de exposição de trabalhadores a doenças ocupacionais, como, por exemplo, doenças respiratórias. A exposição prolongada à poeira contendo sílica, né? Essa sílica vindo aí de areia, cimento, por exemplo, a inalação dessas poeiras contendo sílica causa uma doença chamada de silicose, que afeta principalmente aí, os nossos pulmões. Tá? É uma doença que não tem cura, então quanto maior a exposição do trabalhador a essa poeira de sílica, maior o dano causado aí aos pulmões. E doenças da pele, também com o contato de produtos cerâmicos, né, como cimento e cal, causa bastante danos à pele, causa bastante dermatites. Então, quem trabalha em contato aí com esses produtos originados aí de cerâmicas, deve usar aí os EPIs, os equipamentos de proteção individual. Tá? Então, como eu falei, o ambiente poluído, além de provocar, né, de causar um ônus ao ambiente, também causa danos à saúde. Muito bem. Então nós temos aí, vamos abordar alguns tipos de poluição e a sustentabilidade. Só lembrando que a sustentabilidade está relacionada ao desenvolvimento de uma sociedade sem causar danos ao ambiente, né? Então é muito comum aí, sustentabilidade é um termo da atualidade, que vai ser, a sustentabilidade vai ser praticada aí por vários setores industriais, tá? Sempre com o objetivo de diminuir aí o impacto causado no ambiente. E na poluição do solo, que vai ser causada aí pelo lixo, resíduos sólidos e pelos metais pesados, nós temos algumas práticas sustentáveis, né? Como, por exemplo, o tratamento do lixo, a reciclagem do lixo e também um descarte correto, aí, principalmente de pilhas e baterias. Então, tudo isso contribui para diminuir aí o surgimento aí da poluição do solo. Em relação à poluição da água, né, se dá principalmente com os efluentes, com os esgotos industriais e residenciais, tá? Como práticas sustentáveis, nós temos aí o tratamento desses efluentes, tanto residenciais quanto industriais. Então, hoje é proibido o descarte destes efluentes sem o prévio tratamento, tá? Muito bem, o que mais? E a poluição do ar, né, devido à emissão aí desses efluentes gasosos, originado aí da queima de combustíveis fósseis ou até mesmo aí das indústrias. E como medidas sustentáveis, uso de fontes alternativas de energia, investimentos aí em transportes públicos e, no caso das indústrias, uso de filtros e coletores de gases. Tá? E nessa temática aí da poluição, né, não dá para a gente falar aí sobre o aquecimento global. Muita gente confunde aquecimento global com o efeito estufa,
tá? Então existe uma relação entre os dois, mas não são sinônimos. Tanto o efeito estufa quanto o aquecimento global está relacionado aí com a concentração de CO2, dióxido de carbono, na atmosfera, tá? Então, o dióxido de carbono, ele existe na atmosfera, sempre existiu, e ele tem uma função, tá? O dióxido de carbono, ele vai ser responsável por reter parte dos raios solares, tá? Essa retenção parcial de raios solares é responsável pelo efeito estufa, tá? Só que, como a nossa sociedade, né, devido aí às diversas atividades humanas, nós temos aí um aumento de CO2 na atmosfera. Esse excesso de CO2 na atmosfera faz com que os raios solares sejam retidos quase que totalmente, tá? Pela camada de CO2. Esse aumento na retenção aí dos raios solares é o que vai caracterizar, de fato, o aquecimento global, tá? Então, vamos lá, a definição dos dois termos. Então, o efeito estufa, o que vocês devem ter em mente, que o efeito estufa é um fenômeno natural, tá? Refere-se à retenção parcial de raios infravermelhos do Sol pelo dióxido de carbono, pelo CO2, na atmosfera, criando aí uma estufa natural. O efeito estufa é responsável por manter constante a temperatura do planeta. Esse é o efeito estufa, a retenção parcial de raios infravermelhos. O aquecimento global, ele surge das atividades humanas. O aquecimento global é a intensificação do efeito estufa devido ao excesso de CO2 na atmosfera, tá? E esse CO2 vem da onde? Das atividades humanas, principalmente da queima de combustíveis fósseis, tá? O excesso aí de CO2 promove uma retenção quase que total dos raios infravermelhos, tá? Então aqui por esse esquema dá para a gente ver o excesso de CO2 aí na atmosfera dificulta a volta dos raios solares para o espaço, tá? Então esses raios ficam retidos ficam retidos na Terra. E o aumento aí desses raios provoca aí um aumento da temperatura média na Terra, fenômeno conhecido como aquecimento global, certo? Então, o efeito estufa é algo natural. O aquecimento global é o resultado da intensificação do efeito estufa, do excesso de CO2 na atmosfera. Causas do aquecimento global, né, são os gases causadores do efeito estufa, ou GEE. Principais gases é o CO2, dióxido de carbono, seguido do metano. Uma curiosidade é que o metano é 21 vezes mais poluente que o próprio CO2. Tá? Então são os dois principais gases relacionados aí com o aquecimento global. Além dele, né, nós temos outros gases, com destaque aqui para o óxido nitroso, que é originado da queima também de combustíveis fósseis e da agricultura, né, está presente aí em fertilizantes. Certos? Além da emissão dos gases causadores do efeito estufa, outras atividades humanas que contribuem para a intensificação do efeito estufa, para o fenômeno que contribui para o fenômeno do aquecimento global, são o desmatamento e a própria poluição da água. E aqui eu coloquei para vocês um gráfico, né, que mostra aí a emissão de CO2 ao longo das atividades humanas. Então, até por volta dos anos de 1700, as atividades humanas emitiam pouco CO2 na atmosfera.
Esse quadro começa a mudar a partir de meados de 1850, né? Que é quando nós temos aí, de fato, né, o início aí da Revolução Industrial, em que as formas, né, de produção foram alteradas, né? Onde as máquinas foram inseridas nesses processos de produção, tá? E com isso, né, desde então, os níveis de CO2 na atmosfera vem só aumentando. Certo, gente? Muito bem. Então, as questões lá em Portal do Aluno, por favor, façam, certo? Boa noite.